gente, me desculpa por ter feito aquele vídeo. Mas agora eu tô muito triste. Antes eu tava com 411. Agora diminuiu pra 409. Por favor, volta a se inscrever no meu canal. Tô muito triste. Por favor, só quero chegar a 1 milhão de inscritos. Senão eu vou tirar todos os vídeos do meu canal. De verdade, de tão triste que eu tô ficando. Voltem a se inscrever. A única coisa que eu quero é ter 1 milhão de inscritos, tá? Podem comentar demais, podem deixar muito like, pode mandar pra qualquer pessoa. Tchau.